Emicida versus Bauducco. E aí, como diria Silvio Santos, é plágio ou não é? Vamos descobrir depois da vinheta, bora lá! Bom, você muito pouco provavelmente chegou nesse vídeo de gaiato. Você certamente está pesquisando sobre o caso da Bauducco com o Emicida ou do Emicida com a Bauducco, mas caso você esteja navegando pelo canal daqui a algumas semanas ou alguns meses e não sabe do que eu tô falando, vou te dar uma introdução rápida. Aconteceu nos últimos dias, o lançamento da nova campanha do rebranding da Bauducco. Esse que foi o rebranding mais expressivo, pelo menos nos últimos 30 anos da marca. E ele é marcado pela campanha Magia em Amarelo, que traz uma ideia de reviver o amarelo como a cor forte, que sempre foi a cor forte da Bauducco, né? A caixa amarela do Panetone e tudo mais. E a ideia dessa campanha é justamente trabalhar essa cor, né, como algo muito forte. A gente tem esse fato, que é um fato muito importante, e tem um outro fato, que tem um projeto do Emicida, ganhador de Grammy de 2019. Então esse projeto ganhou Grammy, esse projeto foi tema de documentário no Netflix e tudo mais, e que é o projeto Amarelo, que no final das contas é perceptível que existem uma série de similaridades visuais e também na música que dá tom para a campanha da Bauducco, tem muitas similaridades com a música do Emicida. E aí fica a pergunta, a internet entra em polvorosa, o Twitter, o Instagram, até o LinkedIn entra em polvorosa querendo saber, e na verdade não querendo saber, mas apontando dedos. E aí, foi plágio ou não foi? A minha ideia é trazer para você a nossa percepção aqui na Salcio como estrategista de marcas. Sem o olhar de apontar dedo, sem ficar gritando falando se foi ou não foi plágio, mas fazer uma análise sincera desse cenário para entender as possibilidades ou não disso. E a primeira pergunta que a gente se faz aqui, que a gente tem que se fazer na hora de fazer uma análise dessa é: será que a equipe não ia perceber se realmente fosse plágio? Será que a equipe criativa da Bauducco não sacou que estava muito parecida a música, que estava muito parecido o estilo visual e tudo mais? A gente pode levantar isso, mas a gente também tem que considerar algumas coisas. A primeira delas, e é uma coisa que a equipe do Emicida levantou, é: o Emicida foi procurado para fazer parte dessa campanha, e isso é um ponto bem relevante. Ele foi procurado para fazer parte dessa campanha, provavelmente usando a música O Amarelo, que já era uma música famosa e tudo mais, né, já um projeto muito famoso, e não rolou. Seja por questões, não dá para dizer efetivamente que é por questões de budget, embora a equipe do Emicida tenha dito entre linhas que foi mais ou menos isso, mas a ideia, a gente não pode afirmar isso com certeza, talvez tenham tido outras divergências na hora ali da negociação, mas o que vale é que não rolou. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão também muito importante, que é: houve uma troca, pelo que a gente soube, né? Houve uma troca na equipe criativa, na agência que cuidava da conta da Bauducco. E ao mesmo tempo dessa troca rola o rebranding, rola a campanha, rola a contratação de artista, rola uma série de coisas e as coisas se confundem. A gente sabe, modo Brasil, as coisas acabam se confundindo dentro desse processo e realmente coisas podem acabar passando em branco. Não é de se surpreender que algo tenha passado em branco, muito embora não devesse passar em branco. Então assim, será que a equipe não percebeu que era plágio? Será que as artistas não perceberam que era plágio? E aí a gente entra num outro fator, que é: cara, beleza, vamos falar de plágio na identidade visual, que é o que teria mais relação com a equipe criativa. O amarelo já é a cor da Bauducco. A tipografia que eles usaram já era a tipografia da Bauducco. Então assim, eles copiaram o amarelo? Não, não copiaram o amarelo, não dá pra dizer que eles copiaram o amarelo. Isso, sob nenhum aspecto, a gente pode falar isso. A mesma coisa com a tipografia. Houve um erro de avaliação ao trazer os vitrais e trazer aquele cenário muito similar? Aí sim, isso pode ter sido referência. Mas eu sou bem reticente ao falar sobre plágio, porque muitas vezes a gente num projeto acaba trazendo as nossas referências.
as nossas referências da vida, não necessariamente do projeto, de alguma coisa que a gente assistiu, de alguma coisa que a gente consumiu, de alguma coisa que a gente viu passando na estrada e que achou legal, mas que muitas vezes o nosso cérebro nem fotografou aquilo de verdade, só ficou no subconsciente e a gente traz isso para os nossos projetos visuais, até mesmo para projetos estratégicos, às vezes uma frase que você vê em algum lugar, ela encaixa dentro de um projeto e tudo mais, e você só vai descobrir que essa frase já existia depois de um tempo. Então assim, dá pra dizer, dá pra bater o martelo e falar que foi plágio intencional? Não, não dá pra fazer isso. Segunda pergunta, beleza, já aconteceu. Como é que eu vou gerir essa parada internamente? Como é que eu vou, com a minha equipe, com a equipe da minha agência e com a minha agência, eu cliente com a minha agência, como é que eu vou gerir essa parada internamente e como é que eu evito que isso aconteça em algum momento? A primeira coisa é, toda agência deveria ter, e em geral os grandes têm, é documentar todo o processo criativo. Isso tem que ser feito antes, tá? Lógico que não adianta fazer agora, mas documentar todo o processo criativo e registrar ele. Registrar esse processo criativo. Se você tem uma marca já registrada, você já tem ela lá no INPI, as cores e tudo mais, e a Balduco pode usar isso para se proteger dessa parte da acusação, mas todo o resto da parte da acusação a Balduco pode se proteger através do uso desse material, porque segundo eles, a campanha vem sendo construída ao longo de 3 anos. Então a gente está falando desde 2020 que essa campanha vem sendo construída, que esses conceitos vêm sendo construídos. Então talvez você tenha ali os estudos e tudo mais, então se foi feito esse registro é um jeito de se proteger. Né, de dizer que não, olha, tá aqui no nosso processo criativo, a gente não pegou o material de outro profissional e simplesmente trabalhou em cima dele. Está dentro do nosso processo criativo aqui o uso dessa referência, desse referencial. Com relação à música, eu honestamente não sei dizer como é que a gente poderia evitar que isso acontecesse. Na verdade, evitar que isso aconteça é bem simples. É só pegar as músicas do hype e evitar que elas estejam lá. Mas existe uma coisa, um conceito, que agora exatamente eu não lembro o nome, que é quando 2 pessoas em 2 lugares diferentes têm a mesma ideia. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer e não tem muito como evitar. Então assim, o que cabe agora é ao acusador provar que foi de fato plágio. Cabe ao acusador provar que foi plágio, porque ainda no Brasil existe eu esqueci agora o termo jurídico, mas é inocente até que se prove o contrário. Então assim, precisa ser provado esse plágio. Eu não sou advogado, eu não sou um especialista nesse tipo de coisa, mas eu sou bastante reticente ao bater o martelo e falar que foi plágio ou não. E sobre evitar esse tipo de coisa, ou agora, na verdade evitar, eu já falei, mas como gerir esse negócio internamente, agora que já aconteceu, é levantar o máximo de dados possível para comprovar que não foi plágio. E se foi plágio, a agência, aí, na minha visão, a agência responsável pela campanha, pelo rebranding, ela tem que assumir essa responsabilidade perante o seu cliente, pelo menos. Pelo menos perante o cliente ela tem que assumir essa responsabilidade. E aí o cliente ele vai ter que gerir essa situação de alguma forma. Porque uma coisa também é fato, e eu estava conversando isso com a minha esposa ontem, antes mesmo de pensar em fazer esse vídeo aqui. A Balduco já está com a imagem de plagiador. A opinião pública hoje, com a massividade da comunicação da internet, a opinião pública já chama a Balduco de plagiadora. Então assim, o dano já foi feito. Seja provado ou não o plágio, a Balduco vai ter que lidar com isso, vai ter que usar a sua força de marca para provar que ela não precisa plagiar ninguém para uma campanha de rebranding. E eu não acho que isso seja um desafio tão grande para uma marca de tantos anos aí, de tanta história, de tanta tradição e de tanta força dentro do mercado nacional. E a gente tem um terceiro ponto, né? Eu já falei que eu sou reticente a isso, mas eu preciso te dar a resposta. No final das contas, é plágio ou não é? A pergunta que fica, né? É plágio ou não é? Eu acho honestamente que não. Eu acho que é muito provável que a equipe criativa tenha pego ali algumas referências, não necessariamente do Emicida, mas pegou algumas referências e ocorreu uma falha de não verificar essas coisas. E o fato de ter entrado em contato com o Emicida joga muito contra isso. Essa é uma realidade
indiscutível. E eu tô falando aqui da parte visual, tá? Essa é uma realidade indiscutível. Na parte musical, eu acho que é a mesma coisa. Pode ter acontecido das duas terem tido a mesma ideia e tudo mais? Pode ter acontecido da Bauducco, da equipe criativa da Bauducco ter escrito uma música muito parecida com a música do Emicida. Pode ter acontecido de fato, mas o fato deles terem entrado em contato com o Emicida para fazer a campanha e não ter rolado, me soa como se eles não tivessem um plano B e alguém falou, vamos assim mesmo, contrata outras pessoas, e aí contrataram a Juliette e a Duda Beat para serem intérpretes. Então se você está odiando as duas por causa disso, não odeie. Elas só são intérpretes de uma campanha e de uma música que foi dada para elas cantarem. Foi a agência e a Bauducco que entregou essa música para elas interpretarem. Então não dá para culpar elas dentro desse processo. Embora talvez elas pudessem ter olhado e falado, tá meio parecido aí, né? Tá meio similar. Mas elas não podem ser culpadas por isso. E o que seria plágio de fato, né? O que seria o plágio de fato? O que a gente poderia bater o martelo e falar que é plágio? Quando que a gente pode fazer isso? Quando tudo é igual. Quando absolutamente tudo é igual. Toda key visual é igual, toda estrutura é igual, toda estrutura visual, sonora, estética, tudo é igual. Aí sim você pode acusar uma marca de plágio e você pode bater o martelo e falar, é plágio mesmo e tal. No caso da Bauducco e Emicida, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, porque assim, legal, a Bauducco talvez tenha usado de inspiração, vou chamar dessa forma, os vitrais e o estilo fotográfico ali do documentário e do projeto amarelo do Emicida. E o Emicida? Será que também não houve ali uma inspiração naquilo? Será que não houve uma inspiração para trazer as mesmas sensações que são trabalhadas dentro da marca da Bauducco? No final das contas, quem plagiou quem? A gente pode até fazer essa brincadeira. Quem plagiou quem mais? Porque um pegou a música e os vitrais, o outro pegou cor e estilo tipográfico. E aí, quem plagia quem, no final das contas? Eu acho que ninguém plagia ninguém, a gente tem aí um acúmulo de referências, né? Um acúmulo de referências. É a minha visão, né? Se você concorda, se você discorda, se você acha que eu tô sendo inocente, e muitas vezes eu sou porque eu gosto de acreditar nas pessoas, eu prefiro acreditar na honestidade das pessoas, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, fala que você acha que eu sou inocentão e que eu sou ingênuo e realmente as pessoas copiam umas às outras na maior cara dura. Eu sei que isso acontece às vezes, mas eu prefiro sempre dar o crédito para a pessoa de que ela não fez isso na intenção, de forma intencional, né? Se você acha isso, comenta aqui embaixo. Se você não acha isso, você acha outra coisa completamente diferente, comenta também aqui embaixo. Se você acha que quem plagiou a Bauducco foi o Emicida, comenta aqui também e fala, olha só, eu não tinha percebido isso, hein, Dalton? Comenta aqui embaixo também. E se você acha que qualquer outra coisa, se você tem qualquer outra opinião que possa acrescentar aqui na nossa discussão, manda aqui pra gente. E se você gostou desse vídeo, você já sabe mais ou menos o processo aqui do canal, né? Curte, compartilha o vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, para ter um pouquinho desse viés um pouco mais... Vamos chamar ele de um pouco mais centrado, um pouco mais sóbrio, sem gritaria, aqui sem apontar dedos e tudo mais, mas só levantando fatos e possibilidades. Compartilha com alguém que compartilhe dessa mesma ideia, que goste desse tipo de conteúdo e segue a gente nas outras mídias sociais. A gente já falou disso no LinkedIn, provavelmente falaremos ainda no Instagram e também estamos presentes no Spotify, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você goste dos próximos e dos outros vídeos do canal também. A gente se vê lá. Tchau, tchau!